Bem, este é mais um vídeo do cálculo de deslocamentos em estruturas isostáticas. Agora eu trago um exemplo de treliça, tá? Com a aplicação do PTV. Então a treliça que a gente vai analisar é esta. É uma treliça de duas águas. A configuração é típica daquelas coberturas de residências, né? Uma configuração para construção em madeira. Eu tenho cargas aqui de 26 kN e nas extremidades aqui 13. Ela tem 10 metros de vão, separado em 4 módulos de 2,5 metros. E a altura aqui do vértice é 1,5 m. Ela tem um caimento aqui, ó, no caso esse ângulo, de 30%, tá? Então, para facilitar, vamos dar um nome para cada nó dessa treliça, né, onde tem as rótulas. Então, eu vou do nó A até o H. E eu vou numerar também as barras. Então, eu tenho aqui 13 barras. As barras 1, 2, 3 e 4, que estão aqui em cima, são o que a gente chama de banzo superior, tá? As barras 5, 6, 7 e 8 é o tirante, no caso dessa tesoura, ou banzo inferior. As barras 9, 10, 11, 12 e 13 são os montantes, que são as verticais, e as diagonais, tá? Em madeira, vocês podem encontrar também o nome aqui no caso do pendural. Nós temos de propriedades o banzo superior e inferior, que seria as barras de 1 a 8, ele tem uma rigidez de 150.000 kN. Rigidez axial, tá? Lembrem-se, treliça não tem momento fletor, não tem esforço cortante. Pelo menos não a treliça ideal. E das barras 9 a 13, que seriam as diagonais e montantes, 75.000 kN. E o que a gente vai determinar é apenas um deslocamento, que é o deslocamento vertical aqui do nó E, que seria esse deslocamento aqui. E a flecha no centro do vão da treliça. Para determinar esse deslocamento, vamos puxar a equação do PTV aqui, que a gente já viu naquele vídeo teórico. Como não tem momento fletor, não tem cortante, não tem torção, sobra apenas o termo da força normal, já tirando a normal virtual e a normal real da integral, tá? Então, aqui não há necessidade de multiplicar por EC as duas metades, tá? Vocês vão encontrar essa equação assim também. Eu tenho diretamente o somatório para todas as barras. Ou seja, eu tenho que fazer essa soma para as 13 barras, de 1 sobre o EA, N virtual, N real e vezes o comprimento da barra. Geralmente é mais fácil fazer isso aqui quando se trata de treliça organizado numa tabela como essa, em que cada linha corresponde a uma barra já numerada, e os dados dessa equação eu vou organizando em colunas. Então, o EA está aqui, o comprimento está nessa coluna, a normal real está nessa coluna e a normal virtual está nessa daqui. Para cada barra, depois a gente faz a conta da normal real virtual vezes L dividido por EA, que vai dar essa coluna aqui. E o somatório, que é esse aqui, a gente faz aqui embaixo. E esse somatório da coluna vai ser diretamente o deslocamento que a gente quer calcular. Então, somando toda essa coluna aqui, a gente vai ter aqui embaixo o deslocamento que a gente quer, que é o resultado desse somatório, que está representado ali em cima. Então, vamos começar a preencher essa tabela aqui, coluna por coluna. Primeiro, a rigidez EA. Eu já dei os valores aqui, gente. É só colocá-los para as barras correspondentes aqui na tabela. Então, vamos preencher ele. Está aí, ó. Reparem que aqui tem parte deles que é vezes 10 a quinta, parte que é vezes 10 a quarta. Então, eu poderia deixar já no cabeçário aqui tudo vezes 10 a quarta, se eu quisesse, para simplificar um pouco a notação, tá? Como esse é um primeiro exercício, eu vou deixar do jeito que está, tá? Então, os 150.000 eu traduzi como 1,5 vezes 10 a quinta e os 75.000 como 7,5 vezes 10 a quarta, tá? Notação científica aqui. Vamos para o segundo agora, a coluna dos comprimentos. Então, alguns são fáceis, outros nem tanto. Se eu olhar as barras inclinadas, por exemplo, aqui a barra 1, ó, o comprimento dela a gente pode aplicar Pitágoras, né? Então, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados do cateto. Tanto essa altura aqui
é 0,75 metros e essa daqui já é 2,5. Então, essa raiz quadrada dá 2,610 metros. E esse comprimento eu vou colocar nas barras 1, 2, que são iguais, 3, 4, 10 e 12. Todas essas barras têm o mesmo comprimento. Então, vamos preencher ali na tabela. Pronto. Os demais comprimentos que a gente tem aqui são os seguintes. A gente tem as barras 5, 6, 7 e 8 com 2,5 metros de comprimento. Estão anotadas aqui já. Depois eu tenho a barra 11 com 1,5 metro. Aqui, ó, acabei de colocar. E por último, as barras 9 e 13 com a metade de 1,5 metro, né? Que no caso aqui é o 0,75 metros aqui e aqui. Pronto, anotei o comprimento de todas as barras. Quando vocês forem fazer isso, gente, levem uma precisão de 4 ou 5 dígitos significativos, tá? Por isso que eu estou colocando 2,610. Eu vou tentar trabalhar aqui com no mínimo 4. Às vezes eu vou chegar a colocar até 5 significativos para não arrastar muito erro. Então, preenchidas as duas primeiras colunas, vamos para essa daqui. Isso aqui é o diagrama de normal real da estrutura. Então, eu tenho que pegar essa treliça para o carregamento indicado e achar o diagrama de força normal. Então, deixa eu limpar um pouco aqui a informação para abrir um canto para fazer as anotações. E vamos determinar o diagrama de força normal real. Então, primeiro de tudo, para essa estrutura, as reações de apoio, né? Então, eu tenho 3 reações de apoio. E para o equilíbrio das reações, eu vou usar essa convenção de sinal aqui em cima. Então, começando com a soma das forças horizontais, a gente descobre que a reação horizontal RHA é 0. Somando agora os momentos em relação ao ponto A, né? O ponto A está aqui, eu vou fazer um X em cima. Então, o que eu tenho? Eu tenho o momento dessa daqui no ponto A, que é anti-horário, né? Em relação ao ponto, por isso positivo. RVH vezes a distância até o ponto aqui, que é 10 metros. Então, por isso, mais 10 RVH. Depois eu tenho o momento de cada uma das cargas concentradas. Essa de 13 não tem braço de alavanca, não tem momento. Essa daqui vai ser horário, por isso negativo, 26 vezes 2,5. Essa daqui, horário, negativo, 26 vezes, a linha de ação está a 5 metros. Depois essa daqui também horário, 26 vezes 7,5 metros, que é essa distância aqui. E por último, 13 vezes 10 metros, também horário. Então essa conta tem que dar 0, só tem uma variável aqui dentro, é só isolar ela. E vocês descobrem o valor de RVH, que é 52 kN. Por último, a soma das forças verticais. Somando todas, eu tenho RVA, mais a segunda reação RVH, que é 52, menos as cargas, ou seja, menos 13, menos 26, menos 26, menos 26 e menos 13, que são as cargas que eu tenho indicadas ali. Como essa soma dá 0, isolando, o RVA também dá 52 kN. Poderia ter feito por simetria, gente. Como a horizontal deu 0, a estrutura e o carregamento é simétrico, vai metade da carga para cada lado como reação, tá? Mas aqui vamos seguir o procedimento mais detalhado. Então, com as reações de apoio, eu vou limpar as anotações e vou deixar só o valor da reação aqui na estrutura. A gente pode calcular as normais das barras. Isso pode ser feito por equilíbrio de nó a nó, desde que eu pegue um nó que tenha no máximo 2 incógnitas, ou seja, 2 normais para calcular. Ou posso fazer algumas seções de Ritter, lembra? Eu posso fazer uma seção aqui, olhar à esquerda e calcular a normal das barras que eu seccionei. O que fica mais fácil, tá? Nesse caso, como não é uma treliça muito grande e ela é simétrica, ou seja, a normal que eu calcular aqui para 1 vale para 4, tá? Já que é simétrico, o equilíbrio do nó A é igual ao equilíbrio do nó H. Eu vou fazer por equilíbrio de nó mesmo, começando aqui pelo nó A. Para fazer o equilíbrio do nó, primeiro aqui eu estou anotando o valor do ângulo, né? Que é o arco tangente de 1,5 sobre 5, ou o arco tangente de 0,3, que é a inclinação do telhado, que é 30%. Isso dá, com 4 significativos, 16,70 graus. Então, representando aqui o nó A. Esse aqui é o nó A, tá? O que eu tenho? A força de 13, a reação de apoio de 52
E a normal da barra 1 e da barra 5, que eu estou indicando na convenção de tração, ou seja, o vetor saindo da seção transversal da barra. Repara que eu indiquei um pequeno pedaço de barra aqui e o vetor está saindo. Isso é tração, tá? Então, se der positivo, quer dizer que é tração. Se der negativo, é compressão. O que eu vou fazer com isso? Eu vou aproveitar minha convenção de sinais aqui em cima e vou equilibrar o nó. Tem duas equações de equilíbrio no nó. A soma das verticais igual a zero e a soma das forças horizontais igual a zero. Então, se eu somar as forças verticais, o que eu tenho? Eu tenho menos 13, que é essa aqui, mais 52. N5 não entra porque é horizontal e sobra a componente vertical de N1. Como o alfa está aqui embaixo, ela vai ser para cima, na N1 vezes o seno de alfa. A soma de todas tem que dar zero, então só tem uma variável aqui, que é o N1, é só isolar ele nessa expressão e vocês encontram o valor de N1. Deu negativo, o que quer dizer? Quer dizer que eu coloquei o vetor aqui no sentido incorreto. Como eu coloquei no sentido de tração, se deu negativo é compressão. Vamos somar as horizontais agora nesse nó para verificar. Então, somando as horizontais, o que eu tenho? Essa não é horizontal, não entra. Essa também não. Eu tenho N5, tá aqui, ó. E a componente horizontal de N1, já que ela é inclinada, que é N1 cosseno. Como o N1 deu negativo, e eu estou trabalhando com esse sentido dela aqui, então substitui o N1, menos 135,72, cosseno alfa mais N5 é igual a zero. Isolo o N5 e eu tenho 130 kN. Não dá 130 redondinho, tá, gente? Mas pegando aí 5 significativos, vocês veem que chega a dar 2 zeros aqui depois da vírgula. Como ela deu positivo, é tração mesmo. Então, esses dois valores, N1 e N5, eu vou anotar na minha tabela. E lembrando que 1 e 5 é igual a 4 e 8 pela simetria. Então, ó, coloquei aqui os valores de 1 e 5, 4 e 8. 135,72 e o 130 que eu tenho ali. Vamos continuar. Vou limpar agora o cantinho aqui. Vamos equilibrar outro nó. Vamos fazer o nó C agora. O nó C, gente, é esse aqui. Observem que ao separar o nó, eu não tenho carga nele, eu só tenho as normais das barras. A normal da barra 5 está aqui, ó, é o 130. Eu coloquei ele na convenção de tração porque ele deu positivo, né, gente? Está aqui na tabela. Mais 130, coloco o vetor saindo da seção. E eu quero calcular a normal N9, também estou colocando convenção de tração, e a N6. Fazendo a soma das verticais, o que a gente descobre? Só tem o N9 aqui, e a soma tem que dar zero, o N9 dá zero. Fazendo a soma das forças horizontais, ó, menos 130 mais N6 é igual a zero. Isola, o N6 dá 130 kN. E eu descobri mais duas, a 9 e a 6, que são iguais a 7 e a 13. E vou colocar esses valores lá na minha tabela. Pronto, acrescentei aqui, ó. Vamos para a próxima. Vou equilibrar agora o nó B. Reparem, gente, que a migração de nó, eu comecei com um que calculei essas duas, depois eu calculei essa e essa. Se eu for por nó B, agora falta calcular só duas incógnitas, tá? No nó B, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho várias barras concorrentes e uma carga de 26, então a força de 26 já está indicada. A normal da barra 9 é zero. A normal da barra 1 é compressão de 135,72, né, gente? Como é compressão, agora eu represento o vetor entrando, já com sentido correto. E eu deixei em verde o que falta calcular, que é N2, indicando como tração, e N10 no sentido também de tração. Se eu equilibrar direto aqui usando essa convenção aqui do canto, eu vou ter um probleminha, porque se eu somar as forças horizontais, entra a componente horizontal de N2 e a componente horizontal de N10. E quando eu fizer a equação da soma das verticais, entra a componente vertical de N2 e a componente vertical de N10. Duas equações, duas incógnitas, dá um sistema de equações. É só resolver o sistema e a gente tem os valores. Dá para fugir do sistema se eu não usar essa convenção. Eu adotar uma nova, em que um dos eixos coincide com uma das incógnitas. Então, o eixo x coincide com a direção de N2. E lembrando que aqui é perpendicular entre x e y. No lugar de somar vertical e horizontal, eu vou somar as forças em y e somar as forças em x. Isso vai evitar que eu tenha que cair num sistema de equações. Então, somando as forças no eixo y, que é esse inclinadinho aqui, ó, o que eu tenho? A componente em y do 26.
que é menos 26 cosseno de alfa. Essa tem a direção de x, não entra. Essa tem a direção de x, não entra. Essa é zero, não entra. Sobra a componente vertical do N10, que é N10 cosseno. Reparem que tem dois ângulos alfas medidos aqui, então é cosseno de 2 alfa. Isso tem que dar zero. Sobrou só a incógnita do N10, e isso a gente consegue isolar ele para determinar o valor, que dá menos 45,24 kN para o N10. Encontrado uma incógnita, a outra é mais fácil. Vou fazer agora o somatório das forças em x. Então, o que eu tenho em x? Mais 135,72. A componente em x do 26, que é menos 26 seno de alfa. O zero não entra, né? O N2, mais N2. E a componente também em x do N10, que é N10 cosseno de 2 alfa. Substituindo aqui o valor de N10, a gente tem essa outra expressão aqui, ó, só substituir o valor do N10. E agora só tem uma incógnita, que é o N2. Isole o N2 na expressão e vocês vão encontrar menos 90,48 kN. Com esses dois valores, a gente já tem o N2 e o N10, que são iguais ao N3 e o N12 por simetria. Então, vamos colocar os valores aqui na nossa tabela. Pronto. Colocados aqui, ó. Falta só uma agora, a barra 11. Então, vamos limpar de novo e vou fazer o equilíbrio do nó D lá no vértice, que é esse aqui, ó. Então, tem uma carga de 26 e 3 barras, só que duas delas eu já sei a normal. A normal da barra 2 é menos 90,48, por isso que o sentido está entrando na barra, e a normal da barra 3 também é menos 90,48. Estou indicando aqui em verde o que falta calcular, que é a N11, no sentido de tração. Então, se eu somar as forças verticais aqui, o que eu encontro? Menos N11, que está para baixo, né? Menos 26, que é a carga. A componente vertical da força da esquerda aqui, ó, vai ser mais 90,48 seno de alfa. E a componente vertical da força da direita, mais 90,48 seno de alfa. Essa soma dá zero. Só tem uma incógnita aqui, que é o N11. Isolem ele. E vocês vão encontrar que o N11 vale 26,00 kN. Pega esse valor e coloca lá na tabela. Aqui. Então, esses dados são o meu diagrama de força normal real. Eu posso até representar isso aqui na treliça se eu quiser, mas na verdade eu só preciso deles na tabela para a gente fazer essa conta aqui do PTV. Próxima etapa, coluna da normal virtual. Então, a gente vai ter que fazer, de novo, a análise da treliça inteira para determinar o diagrama de força normal virtual. Então, deixa eu limpar aqui as informações. E a gente vai calcular agora a normal. Então, eu estou aplicando uma força unitária virtual no ponto e na direção que eu quero o deslocamento. Então, como eu quero o deslocamento vertical em E, a força está aqui. Vamos calcular as reações de apoio disso aqui. Então, somando as horizontais, a força horizontal dá zero. Somando os momentos em relação a A, ó, reparem que é bem mais simples. É o momento do RVH em relação a A, aqui, ó, onde eu estou marcando X, que é mais 10 RVH. E o momento dessa de 1 aqui, que é horário, menos 1 vezes o braço de alavanca, que dá 5. Isolando aí o RVH, eu encontro que ele dá meio. E somando as forças verticais, tem o RVA mais a outra reação que é meio, menos a carga de 1. Isolo o RVA, dá zero. Repara que eu estou indicando o tracinho aqui em cima, porque se a carga é virtual, gente, as reações também são virtuais, tá? E o diagrama também. Então, vamos limpar aqui e anotar os valores encontrados das reações e começar o equilíbrio de nó primeiro, começando aqui pelo nó A. Lembrando que esse aqui, ó, é o nó A. Então, o que sobrou no nó A agora? Eu tenho uma força vertical de meio, que é a reação de apoio, e as normais da barra 1 e da barra 5. Então, somando as forças verticais, a gente encontra a normal da barra 1. Então, eu tenho meio mais a componente vertical de N1, que é N1 seno de alfa, e isso dá zero. Isolando, N1 dá menos 1,740. E somando as horizontais, a gente encontra a outra. Então, nas horizontais, o que entra? Essa aqui é vertical, não entra. Eu tenho a componente horizontal de N1, que é N1 cosseno de alfa, e N5.
Somando isso, isolando agora o N5, isso dá 1,667. Esses dois valores aqui de 1 e 5 são iguais a 4 e 8 e a gente anota esses 4 valores ali na tabela. Pronto. Vamos para o próximo nó para equilibrar. Nó C. Então, o nó C, de novo, não tem carga aqui, gente. Só tem força normal chegando. A normal da barra 5 a gente já calculou, dá 1,667 de tração, por isso o vetor saindo. Falta calcular barra 9 e barra 6. Então, somando as verticais aqui, a gente encontra que a normal da barra 9 vale 0. E somando as forças horizontais, que a normal da barra 6 vale mais 1,667. Como eu acabei de descobrir a 9 e a 6, elas são iguais aqui por simetria a 7 e a 13. Anota esses 4 valores ali na tabela do lado. Pronto. Ó. Já está anotado aqui. Vamos para o próximo nó para equilibrar agora, o nó B. Mesma situação anterior, compensa eu trocar o sistema aqui para fazer o equilíbrio somando forças em x e y, já que x coincide com a direção de uma das incógnitas. Isso permite que a gente não faça um sistema de equações aqui. Mas quem quiser somar verticais e horizontais usando esse sistema de coordenadas, tudo bem, tá? Dá o mesmo resultado. Então, somando as forças em y, o que a gente tem? Essa e essa não entram, porque elas estão na direção de x. Sobrou só a componente em y de n10, que é n10 seno de 2α. Como isso tem que ser zero, gente, a própria n10 vai dar zero. Agora, somando as forças em x, o que acontece? Só tem essa e essa. A n10 deu zero. Estou substituindo ela aqui por zero. Então, o n2 vai ser igual ao n1, que é menos 1,740. Com o valor de n10 e de n2, a gente também tem o 3 e o 12, que são simétricos. Então, colocando isso na tabela, está quase completo aqui. Falta uma, né, que é a normal da barra 11. Então, deixa eu limpar aqui de novo e fazer o equilíbrio do nó D. No nó D, a gente já conhece a normal da barra 2, que é menos 1,740, e a normal da barra 3, que também é menos 1,740. Se é menos, a gente faz o vetor entrando na seção, que é a compressão. Falta calcular o N11, que está aqui na convenção de tração. Então, somando as forças verticais, o que a gente encontra? Menos 11, mais a componente vertical de cada uma das normais, que é 1,74 seno alfa, e de novo 1,74 seno alfa. Isolando o N11, a gente encontra que ele vale 1,000. Não dá 1 redondo, gente, porque a gente está arrastando um erro para cada equilíbrio de nó. Mas como eu estou usando 4 significativos, pelo menos os 3 decimais ali garantem o zero, que provam que isso aqui ou é 1 redondo ou é bem próximo do 1. Então, vou colocar esse 1 aqui na nossa tabelinha, que já está quase completa, né, gente? Já temos a coluna do EA, para fazer essa parte da equação. Temos a coluna do L, da normal real e da normal virtual. Então, deixa eu limpar o slide de novo para a gente resolver essa tabela. Então, vamos determinar o ΔVE agora. O que eu vou fazer? Vou fazer essa conta aqui, gente, para cada linha. Então, basicamente, ó, é esse vezes esse, vezes esse, dividido por esse. Para todas as linhas. Então, pausa o vídeo, faça a conta com calma. Agora dá play de novo e eu vou mostrar o resultado da conta para cada linha. Reparem, gente, a gente está dividindo por um número enorme, então é normal usar a base científica para representar os resultados aqui dessa conta para cada linha. Essa conta é só essa parte, ainda fica faltando o somatório. Então, vou somar todos os dados dessa coluna e a soma aqui embaixo vai ser o deslocamento. Então, somando aí todos os valores dessa coluna, façam a soma, dá o resultado da 2,866 vezes 10 a menos 2. O quê? Como a gente calculou isso daqui usando o quilonewton em metro nas unidades, isso dá 2,866 10 a menos 2 metros na mesma direção da nossa força virtual, que é para baixo. Convertendo, dá 2,866 centímetros. Um cuidado só que às vezes não aparece, gente. Reparem que deu tudo positivo aqui, ó.
Mas isso é o jogo de sinal, tá? Quando você faz n vezes n, é aquele jogo de sinal da multiplicação que tem aqui, ó. Mais com menos e menos com menos. Nesse caso específico deu tudo positivo, mas nem sempre isso acontece, tá? Fiz questão de deixar destacado o sinal aqui das normais para vocês verem esse jogo de sinal, como é que ele funciona. Então é isso, esse é o deslocamento que eu tenho aqui no centro do vão, 2,866 centímetros. Para uma treliça de 10 metros de vão, aí ficaria pendente verificar isso com a norma específica da estrutura. Não sei se essa treliça é madeira ou aço, provavelmente pela configuração seria de madeira. Então, teríamos que verificar isso aqui com o estado limite de serviço da norma de madeira. Mas, para a disciplina, esse é o ponto final aqui da nossa solução. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês e até mais.